Foi no contexto da Contra-Reforma que o Index Librarium Prohibitorium surgiu. A fim de conter o avanço do protestantismo na Europa, no final do século XVI, a Igreja Católica decidiu estabelecer uma lista de livros considerados hereges e anticlericais. Mais especificamente, foi o Papa Paulo IV, no ano de 1559, quem decidiu criá-lo. Ele era chamado inicialmente de Index Paulino e proibia cerca de 550 obras. No entanto, durante o Concílio de Trento, presidido pelo próprio Papa, que morreu durante esse concílio, houve a derrubada do atual Index e a criação de um novo. Chamado Index Tridentino, é este que conhecemos quando estudamos a Contra-Reforma. A partir disso, além das obras do Martinho Lutero e do João Calvino, a lista incluía uma série de edições da Bíblia, do Novo Testamento e as suas traduções, além de obras sobre astronomia, e aqui se destacam as obras do Copérnico e do Galileu Galilei, ou sobre literatura lasciva, ou seja, de cunho erótico. Dessa maneira, a circulação dessas obras era proibida entre os fiéis, porque elas poderiam estimular o pensamento crítico em relação à fé ou contrapor a moral católica. Mas enfim, ao longo dos 400 anos em que a proibição esteve vigente, a lista das obras condenadas foi se tornando cada vez mais longa. A Santa Inquisição, depois de chamada de Santo Ofício, ficou responsável pela revisão periódica desse índex. Ao todo, eles revisaram 32 vezes, gerando 32 edições até 1948. Mas ainda assim sabemos que a ideia de uma lista de livros proibidos não surgiu assim tão repentinamente. Listas do tipo já haviam aparecido nos Países Baixos, em Veneza e até em Paris. Inclusive na França, uma lei constituía que todo livro que entrasse no território francês deveria ser revistado, lido por um censor e só então autorizado ou não a circular. Quem andasse com um livro proibido tinha grandes chances de ser queimado junto dele. E para os autores, as penas eram ainda mais graves. Um exemplo disso foi o teólogo ocultista Giordano Bruno, que foi executado na fogueira em 1600. E mesmo no século XVIII, quando o índice católico já perdia influência, leitores que ousassem possuir as obras vetadas ainda corriam o risco de serem julgados pelos tribunais da Inquisição como hereges. Além disso, ainda sobre a censura, é interessante mencionar que em várias partes da Europa, a seleção dos próprios evangelhos que entrariam na Bíblia já demonstrava o esforço da Igreja Católica para moldar a própria doutrina. Ou seja, quando grande parte da população era analfabeta e os livros até inacessíveis à maioria das pessoas, a Igreja sequer precisava de fato formalizar as proibições e a doutrina obrigatória em forma de lista, como ocorre no Index. E além disso, os exemplares da Bíblia eram reproduzidos à mão pelos seus próprios monges, e não por uma prensa, por exemplo, o que restringia a quantidade da sua produção. E, como se tudo isso já não bastasse, o latim, que era a língua exclusiva às obras literárias até o século XVI, era dominado apenas por clérigos e raros nobres. Ou seja, o acesso à Bíblia não era nada democrático e, inclusive, pouco confiável. É bizarro pensar que a manipulação estava presente até nisso para alienar o povo. Mas voltando ao Index, a sua última edição alcançou 4.000 títulos, sendo majoritariamente obras de cunho científico, como A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e político, como O Príncipe, de Maquiavel. No entanto, as crescentes críticas internas da Igreja Católica levaram à revogação completa do Index em novembro de 1966, retirada de circulação pelo Papa Paulo VI. Já estava na hora, né? Já que nesse ano os ideais antropocentristas já estavam dominando a Europa e o mundo todo há bastante tempo, e as visões de liberdade de expressão já estavam muito mais avançadas. Mas ainda hoje a gente pode encontrar resquícios dessa época, como vestígios de censura e modulação de doutrinas ou ideologias. Até os dias atuais, autoridades do clero podem emitir um admonitum, que nada mais é do que uma advertência sobre os riscos de alguma obra. Dan Brown é um exemplo disso.
pois ele foi advertido após lançar aquele famoso Código da Vinci, em 2003, uma ficção que atacava o Opus Dei, que é uma espécie de seita, instituição da Igreja Católica. E até aquela famosíssima série de livros do Harry Potter não conseguiu fugir da advertência. Mas, para piorar, o fim da censura direta dos livros não significou o fim da censura. A perseguição ainda pode ser super comum em outras religiões. Por exemplo, depois de publicar os versos satânicos, em 1989, Salman Rushdie passou a ser ameaçado de morte por fundamentalistas islâmicos. E aqui mesmo no Brasil, durante a ditadura militar, a obra O Vermelho e o Negro de Stendhal foi censurada por conter a palavra vermelho, considerado um incentivo à subversão. E há também o terrível hábito de queimar livros, um modo eficiente de eliminar registros e ideias que não se adequam a uma ideologia social dominante. Assim como na Inquisição Espanhola, em 1499, quando foram queimados 5.000 manuscritos árabes em Granada, na Alemanha nazista, em 1933, foram realizadas as famosas queimas de livros de tudo que fosse contrário ao nazismo. Inclusive, um livro muito bom que ilustra esse ato de incineração de maneira distópica é o Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury. Nele, se discute a censura, a intolerância, a alienação e a ignorância de um povo manipulado por essa medida. Além disso, fazendo um link mais atual ainda, temos o Índex de Rondônia, de, pasmem, 2020. Ele proibiria autores clássicos como Machado de Assis, Mário de Andrade, Edgar Allan Poe e toda a obra de Rubem Alves das bibliotecas do Estado, por serem consideradas inadequadas às crianças e jovens. Algum tempo depois da notícia, a administração do Estado voltou atrás e disse que eram fake news. Mas, de fato, houve evidências que a tentativa de censura foi real. E não é só no mundo literário que essa censura se faz presente. Há não muito tempo atrás, uma exposição chamada Queer Museu foi censurada aqui mesmo em Porto Alegre. E, como se não bastasse, não só a exposição foi censurada por aqueles que acreditam que manifestações LGBTQIA+, são essencialmente promíscuas, como o livro da exposição foi censurado em bibliotecas públicas de todo o estado, por membros das câmaras de vereadores. Mas na atual era digital, controlar uma informação se torna cada vez mais difícil, já que os compartilhamentos são feitos em questão de segundos. Por isso, através das fake news, a manipulação de dados se torna algo corriqueiro. Assim, nesse cenário de pós-verdade, as atuais fake news, de certa forma, carregam ainda a essência do antigo índex, mesmo que mais aceitas pela sociedade por um discurso de liberdade de expressão.